a sexta turma do STJ firmou o seguinte entendimento acerca do comparecimento do preso beneficiário da progressão de regime perante juízo. O período de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo, em razão da pandemia de Covid-19, pode ser reconhecido como pena efetivamente cumprida. Vamos entender esse julgado? Considere o seguinte caso hipotético. Cunha cumpria a pena em regime semiaberto. O juiz da Vara de Execuções Penais concedeu a progressão do condenado ao regime aberto e, em audiência admonitória, impôs, dentre outras condições, o comparecimento pessoal e obrigatório perante o juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. A conduta do magistrado é amparada pela Lei de Execuções Penais, que autoriza a imposição de condições especiais para a concessão do regime semiaberto. Ocorre que, diante da situação de pandemia, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto. Nesse sentido, o Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina acolheu a recomendação e determinou a suspensão das apresentações mensais em juízo dos apenados em regime aberto. Diante de tais atos normativos, o magistrado singular suspendeu o dever de apresentação mensal em juízo aplicado aos apenados em regime aberto. A defesa, então, pleiteou o reconhecimento do período de suspensão como pena efetivamente cumprida, no que foi atendido. Todavia, ao julgar o recurso de agravo em execução, o tribunal local reformou a decisão. A questão chegou até o STJ, que teve que pacificar a controvérsia acerca da possibilidade de computar o período de suspensão como pena efetivamente cumprida. O tribunal entendeu que a suspensão do dever de apresentação mensal em juízo foi determinada pelo magistrado em cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça e à determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, decorrentes da situação de pandemia, circunstância alheia à vontade do paciente. Desse modo, não se mostra razoável o prolongamento da pena sem que tenha sido evidenciada a participação do apenado em tal retardamento. Com a mesma conclusão, é possível destacar o seguinte trecho das orientações sobre alternativas penais no âmbito das medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, também elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça para disciplinar situação semelhante à hora analisada. Recomenda-se que os magistrados competentes, no âmbito da execução penal, transação penal e condições impostas por suspensão condicional do processo e sursis, dispensar o comparecimento pessoal para o cumprimento de penas e medidas alternativas, como a prestação de serviço à comunidade, o comparecimento em juízo, etc., durante o período de pandemia. Computar o período de dispensa temporária do cumprimento de penas e medidas alternativas de cunho pessoal e presencial, como a prestação de serviços à comunidade, o comparecimento em juízo e etc., durante o período da pandemia, como período de efetivo cumprimento, considerando que a sua interrupção independe da vontade da pessoa em cumprimento, decorrendo diretamente de imposição determinada por autoridades sanitárias, além do que a manutenção prolongada de pendências jurídico-penais tem um efeito dessocializador, em particular quanto às oportunidades de trabalho e renda. Além disso, o paciente cumpriu todas as demais condições do regime aberto, que não foram suspensas. Inclusive, permaneceu sujeito às sanções relativas a eventual descumprimento, o que reforça a necessidade de se reconhecer o tempo de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida, sob pena de alargar o período em que o apenado está sujeito à disciplina do regime aberto. Portanto, o período de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo, em razão da pandemia de Covid-19, pode ser reconhecido como pena efetivamente cumprida.
Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que for postado vídeo novo. Clique em gostei para impulsionar esse conteúdo e ajudar a divulgar o canal. Curta nossa página no Facebook e Instagram e fique por dentro de todas as novidades. Esse canal é mantido graças à ajuda dos nossos apoiadores. Faça parte dessa comunidade e mande sua contribuição por meio da nossa chave Pix.